Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e hoje vamos resolver aqui duas questões da prova de residência médica em medicina intensiva do estado do Amazonas, que foi realizada agora em janeiro de 2020. Essa prova foi aplicada agora recentemente. Então, nós vamos aqui ver duas questões que tratam aí do assunto gasometria arterial. Então vamos lá, questão 4 da prova. Considere um paciente com histórico de vômitos incoercíveis há 2 dias, sem diarreia, sem sinais de hipoperfusão ou outros comemorativos. Classicamente, qual perfil metabólico na gasometria arterial tem maior probabilidade de ser encontrado neste caso? Veja que aí o examinador ele fez questão de dizer que o quadro era de vômitos incoercíveis, né? E fez questão aí também de afastar o quadro de diarreia e o quadro de hipoperfusão. Isso aí mudaria completamente o estado metabólico do paciente, por isso que ele afastou aí. Então nós temos aí um quadro de vômitos incoercíveis. Paciente com vômitos, né? É só lembrar aí de um paciente também com uma sonda nasogástrica aberta, drenando aí um alto volume. Isso faz com que o paciente ele perca ácido clorídrico, né? E o ácido clorídrico a gente sabe que ele se dissocia aí no íon hidrogênio e no íon cloreto. Então, se ele está perdendo ácido clorídrico, ele na verdade está perdendo o íon hidrogênio e está perdendo o íon cloreto. Se ele está perdendo o íon hidrogênio, a concentração do íon hidrogênio no plasma começa a reduzir. Reduzindo a concentração do íon hidrogênio no plasma, o pH se eleva, né? Então aí a gente vai estar diante de um quadro de uma alcalose. E esta alcalose, ela é do tipo metabólica. Então aí a primeira alteração metabólica a gente vê é o quadro de alcalose metabólica. E a outra alteração metabólica é o seguinte, perde-se cloreto. Então se está perdendo cloreto, a concentração do cloreto no sangue ela se reduz. Então aí a gente chama isso de hipocloremia. Então a gente tem aí um quadro de alcalose metabólica e de hipocloremia. A gente sabe também que o íon hidrogênio e o potássio se mantêm aí, existe uma relação do íon hidrogênio com o íon potássio. E como é que se dá essa relação? Então aqui eu vou desenhar aqui uma célula, né, do organismo, e a gente sabe que no meio intracelular a concentração do potássio é muito elevada e no meio extracelular a concentração do potássio é bem mais baixa. Então, em torno aí de 150 mEq no meio intracelular, em torno de 5 mEq no meio extracelular. E aí a gente sabe que o íon hidrogênio, né, ele tem aí um certo trânsito pela membrana plasmática. Então ele passa tanto do meio extracelular para o meio intracelular, quanto do meio intracelular para o meio extracelular. Só que aí tem um detalhe, né? Existe aí no organismo uma regra chamada equilíbrio eletroquímico. Então o número de cátions tem que ser igual ao número de ânions. Então o número de cátions é igual ao número de ânions dentro da célula e o número de cátions é igual ao número de ânions fora da célula. Então se aí, por exemplo, né, a gente está tendo perda do íon hidrogênio, ou seja, a concentração do íon hidrogênio no plasma está diminuindo, o organismo, para tentar equilibrar essa perda de íon hidrogênio, vai fazer com que o hidrogênio do meio intracelular passe para o meio extra. Só que quando o íon hidrogênio sai da célula, um cátion tem que entrar na célula para poder manter aí o equilíbrio eletroquímico. Então, quando o íon hidrogênio sai da célula, o potássio, né, que é o outro cátion, para manter aí o equilíbrio eletroquímico, ele vai para dentro da célula. Então, quando o potássio vai para dentro da célula, ou seja, existe aí um desvio compartimental do potássio do meio extra para o meio intracelular, nós aí percebemos que o paciente vai evoluir também com o quadro de uma hipocalemia, né? Ou seja, vai ter aí uma redução da concentração do potássio no plasma. Então vai ter uma hipocalemia. Então esse paciente ele vai ter uma alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Então vamos para as opções da questão. Então, letra A. Acidose metabólica hiperclorêmica? A gente já viu que não, né? O paciente ele não evolui com acidose, ele evolui com uma alcalose metabólica. Letra B. Acidose metabólica com anion gap aumentado? A gente já viu que não é acidose, é alcalose, então aqui também está errado. Letra C. Alcalose metabólica hiperclorêmica e hipocalêmica? A gente viu que é uma alcalose metabólica, mas não é hiperclorêmica, é hipoclorêmica. Então aqui está errado o termo hiperclorêmica. E letra D só pode ser essa resposta, né? Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Então a resposta certa, a letra D, de doido. Então vamos para a questão 5, a mesma prova, né? A interpretação da gasometria arterial é uma das atividades corriqueiras da prática do intensivista. Então, considere a gasometria arterial abaixo de um paciente com dosagem sérica de albumina normal. Então, ele já está dizendo aí que a albumina sérica do paciente aqui é normal.
Então ele tem a dosagem sérica de albumina normal, está em choque séptico de foco pulmonar, e ele quer que a gente indique aí a correta interpretação da gasometria do ponto de vista ácido básico. Então vamos lá. Então ele dá aí um pH de 7,25, uma PCO2 de 32, um bicarbonato de 12, um base excess de -3, um cloreto de 100 e um sódio de 135. Então quando a gente vai interpretar uma gasometria do ponto de vista ácido básico, a gente olha primeiro o pH e pergunta, tem acidemia, tem alcalemia ou está normal? pH 7,25, a gente está diante aí de uma acidemia. Então se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose. Ou ela é metabólica ou ela é respiratória. Então a gente olha a PCO2 32 e o bicarbonato de 12. E aí tenta concluir, essa acidose, ela é respiratória ou ela é metabólica? Então a gente vê aí que a acidose, ela é metabólica, né? Um bicarbonato baixo, bicarbonato de 12. Então, o distúrbio primário aí dessa gasometria é uma acidose metabólica, né? Então, a resposta compensatória vai ser respiratória. E a gente precisa saber se essa resposta compensatória está dentro do esperado ou se está aí abaixo ou acima do esperado. Então, como é que a gente faz? A gente precisa calcular aí a PCO2 esperada. Como é que é a fórmula da PCO2 esperada para uma acidose metabólica, né? Então, a gente sabe que a PCO2 esperada ela é igual ao bicarbonato, né, que está lá na gasometria, vezes 1,5, né, e aí a gente ainda soma mais 8. E sempre que a gente achar o resultado, a gente tem que dar um desvio padrão, né, e esse desvio padrão aí é de mais ou menos 2. Então vamos lá. Então como é que a gente vai saber a PCO2? Então a PCO2 vai ser o bicarbonato. Bicarbonato a gente já viu, deu 12. 12 vezes 1,5, né, mais 8. 12 vezes 1,5 dá 18. 18 mais 8 vai dar 26. 26 a gente bota 2 para baixo, 2 para cima, então vai dar 24 a 28. Então a PCO2 esperada, ela deve estar em 24 e 28. Só que quando a gente olha aqui, ela está com 32. Se está acima do esperado, a gente tem aí também um quadro de uma acidose respiratória. Então a gente tem aí uma acidose mista, uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Toda vez que a gente estiver aí diante de uma acidose metabólica, a gente deve calcular aí o seu anion gap, né? E o que é o anion gap? O anion gap aí são ânions não medidos. Como é que a gente faz isso? A gente pega o sódio, que é o principal cátion aí do plasma, e subtrai do cloreto mais o bicarbonato. Então é bicarbonato mais o cloreto. Quanto que está o sódio? O sódio ele nos dá lá, né, 135. Então o anion gap aqui, ó, o anion gap vai ser igual a 135, que é o sódio, menos 100 mais 12, ou seja, menos 112. Então 135 menos 112, a gente sabe que dá 23. Então quanto está o anion gap? 23. Eu preciso corrigir o anion gap? Se tivesse aí uma albumina baixa, eu precisaria, mas ele diz que a albumina está normal. Então se a albumina está normal, então aí o anion gap é exatamente esse aí. Então o anion gap é um anion gap de 23. Então o anion gap é aumentado, porque o anion gap normal ele varia aí de 8 a 12. Então nós temos uma acidose metabólica com anion gap aumentado, nós temos também uma acidose respiratória, então nós temos uma acidose mista. Então vamos ver as opções. Letra A, acidose metabólica compensada com anion gap aumentado. Não é compensada porque o pH está lá 7,25, né? Então nós temos aí uma acidose metabólica mista, não é compensada. Letra B, acidose metabólica não compensada com anion gap aumentado. A gente tem uma acidose metabólica não compensada com anion gap aumentado, então parece ser a letra B. Letra C, acidose metabólica não compensada hiperclorêmica. Não, ela é normoclorêmica, né? A acidose metabólica hiperclorêmica é com anion gap normal, então não é hiperclorêmica, é normoclorêmica, tá? Então o cloreto lá está em 100, tá normal. Letra D, acidose metabólica compensada hiperclorêmica, né? A gente já viu que não é hiperclorêmica, ela é normoclorêmica e ela também aí ela não está compensada, né? Ela está aí uma acidose descompensada, então, ou seja, não compensada. Então a resposta correta aqui é a letra B de bocejo. E aí eu espero que você tenha gostado aí dessas duas questões da residência do estado do Amazonas, né? Prova aí de medicina intensiva. E aí até a próxima aula. Tchau!